ceia, né? É um dia mais alegre, louvado para mim é um dos dias mais alegres que eu sempre digo dentro do meu coração quando chega o dia de Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia, louvado-se a Deus, celebra, louvado-se a Deus, a união de Cristo com o homem, louvado-se a Deus, na grande ceia à mesa, louvado seja Deus. E a tua Bíblia, vamos lá bem rapidinho, louvado seja Deus, vou trazer aqui a palavra, louvado seja Deus, agradecendo a Deus essa linda oportunidade que nos dá, que Ele está me dando também, por mais um dia. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Cadê Rebeca? Cadê Sara? Bota aqui bem ligeirinho aqui. Hoje eu quero uma cor diferente, né? Louvado seja Deus. Vou falar com o missionário. Missionário, eu não posso ir sábado, mas vai outro pastor, uma grande coletiva no próximo sábado, que quer levar muita coisa para lá. Até som, viu, Deus do Senhor, nós vamos levar. Eu sentei com ele ontem, aí eu vou levar o quê? Vou tentar levar a igreja toda, vou alugar um ônibus, louvado seja Deus, viu? Já convoca a igreja, louvado no próximo domingo, no próximo sábado, louvado seja Deus. Inserção dos jovens, se for visitar, amém. Mas os demais irmãos já está convidado no próximo sábado, e é para ser sábado agora, no próximo sábado, vamos levar uma coletiva lá para Pitoretama, é assim? Louvado seja Deus, viu? Vamos conhecer um povo lá, louvado seja Deus. Se o jovem, né, tiver alguma visita, algo, não posso levar, né? Também tem os compromissos dos jovens, não tem, né? Também os jovens também, louvado seja Deus, né? Vamos todos bem uniformizados, louvado seja Deus, vamos levar também lá o nosso apoio, louvado seja Deus. Isso, também Deus está, eu disse que Deus ia só para nós, irmão, nós temos que fazer o que a palavra vai falar nesse momento, louvado seja Deus. Se nós fizermos isso, a igreja, ela prospera, também, não só a igreja, nós somos igreja, nós cada um vamos melhorar. Em tudo que nós fizemos, Deus vai conseguir coisas melhores. Mas depende, louvado seja Deus, das nossas ações. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados e muitos queridos irmãos, na minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor amado. Rogo a Evodia e rogo a... Vê esse nome aí, hein? Que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, o meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro, louvado seja Deus, da vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o 4, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa inquietude notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo concedidas diante de Deus, pela oração e súplica, com, louvado seja Deus, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas orações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, que seja alguma virtude, se há algum louvor, nisso passei. O que também apresentaste, recebeste e viste,
e vieste em mim, isto fazei, e Deus é paz, seja convosco. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui, louvado seja Deus na expressão de Paulo. Louvado seja Deus, homem. Louvado seja Deus. Escolhido para pregar o Evangelho. Homem, louvado seja Deus. Quando Paulo, louvado seja Deus, ele vai a Filipenses, ele escreve cartas, né? Interessante que lá em Filipenses, louvado seja Deus, Paulo gostava de estar lá com os irmãos, amava. Por que Paulo gostava de estar lá em Filipenses? Porque o povo compreendia e ouvia o Evangelho e crescia no Evangelho. Por quê? No momento quando nós tornamos cooperadores, se eu sou cooperador em algo, dizemos que vai ter crescimento naquilo que está sendo feito, porque também eu estou fazendo a minha parte como evangelista, pastor, presbíteros, diáconos, para não só meu crescimento, mas para o crescimento da obra de Deus. É isso que nós vamos fazer. Louvado seja Deus. Vai ter, irmão pastor, vai ter muitas viagens. Muitas viagens. Já vamos começar a louvar seja Deus para ir visitar o irmão. Porque assim como Paulo, louvado seja Deus, ele amava a fazer, louvado seja Deus, e construir o Evangelho. Ele amava, louvado seja Deus. Paulo, louvado seja Deus, era um grande evangelista, porque ele levava as boas novas e traduzia ao povo que estava em cidades. Muitas vezes tinha cidade, louvado seja Deus, não tinha ninguém, mas Paulo, onde ele passava, construía, louvado seja Deus, alguém para cuidar e dar crescimento do evangelho naquele lugar. Assim nós temos a obrigação. Pastor Ricardo, obrigação? Por quê? O que foi o nosso mestre nos diz, ele formaliza e diz, não somente para para quais aqueles que estavam com ele, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se nós escolhermos, louvado seja Deus, pregar somente no bairro, louvado seja Deus, prega. Eu estou fazendo a parte, louvado seja Deus, se eu sou evangelista, não. Evangelista, louvado seja Deus, ele sai a evangelizar. Ele não se manda. Quem manda é Jesus. Aonde Jesus mandar, ele tem que ir. É isso que eu conheço como evangelista, como pastor, louvado seja Deus, presbítero e diácono, louvado seja Deus. Por que, pastor Ricardo? Você vê muito bem quando tem as instruções lá em Timóteo, quando Paulo começa a instruir como é diaconato, na parte de presbítero, o que a palavra diz? Se tem alguém doente na casa, se não tem um pastor, quem vai lá é o presbítero. Não, pastor, a Bíblia ensina assim. E nós temos que fazer o dito a qual o nosso mestre nos ensina. E isso nós temos que ter reverência a quem? A palavra. E obediência a quem? A palavra. Louvado seja Deus. Se nós fizermos isso, louvado seja Deus. Aí vem aquela parte do lançar a semente. Se eu lanço a semente, louvado seja Deus, eu não sei aonde vai cair, mas eu estou lançando a semente. Porque o Senhor fala, saiu um semeador a semear. Prenda. Ele diz, saiu um semeador a semear. Louvado seja Deus. O que você faz? Qual o talento que Deus preparou esse ano e Deus quer renovar? Mas pastor, não tive a oportunidade de viajar. Vai ter oportunidade de viajar. Mas pastor, louvado a Deus, eu tenho que escolher o canto. Não, porque quem manda é o Senhor. Porque ir de pregar o Evangelho, ele diz ir pregar o Evangelho, louvado a Deus. Ele não escolhe, você não escolhe canto, nem momento. Quem vai dar louvado carta
é o Senhor. Isso nós temos que compreender e entendermos a nossa chamada. Louvado seja Deus. Porque se eu levanto a mão e digo assim, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou evangelista, mas na hora, louvar-se a Deus, da caminhada, louvar-se a Deus, tem momentos que nós queremos parar. Fato verdadeiro, humano. Tem momentos que nós não queremos nem sair de casa. Verdade. Mas Deus disse que esse ano ia ampliar. Pastor Ricardo, o quê? Ampliar as tendas. Mas se vai ampliar as tendas, louvar-se a Deus, vai começar onde? Em nós. Você se lembra, louvar-se a Deus, que os filhos do profeta foram fazer uma tenda? O que ele foi pedir emprestado? Um machado. Ele pediu o que? Emprestado um machado. Aí chama o profeta. O que foi que o profeta fez? Pegou o que? Uma galha, um que é um pau, louvado a Deus, um pedaço de pau. Ele joga no lago. Como é que pode? Ali, louvado a Deus, estava mostrando, louvado a Deus, que Deus quer algo grande. Se você botou no coração que esse ano ia mudar, ia, louvar-se a Deus, as atitudes, ia as tendas, ia se alargar, louvar-se a Deus, Deus vai dar instrumento. Instrumento não é para estar no fundo, é para estar em cima. Glória a Deus. E isso nós temos que compreender, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas pastor, é tão longe. E se Deus te soprar para tu pregar lá em São Paulo? Hã? Se Deus soprar o teu nome, mas pastor, não tem possibilidade. Vai desafiar o teu Deus? Qual foi o ser humano que pisou dessa terra, que desafiou a Deus e não quebrou a cara? Não tem nenhum a qual desafiou a Deus, ficou em pé. Mas eu tenho vontade, pastor, louvar meu ministério, não quer louvar, está tão mexuruquinho. Não, para ainda. O Senhor disse que ia soprar nomes. Mas se sopra nomes, louvar-se a Deus, Deus vai dar instrumento. Instrumento de todo jeito não pode ser usado. Louvado seja Deus. Paulo, louvado seja Deus, ele está instruindo, louvado seja Deus, a nós levantar, louvado seja Deus, cooperadores. Aonde? No Evangelho. Porque, pastor, no momento que nós vamos fazer, louvado seja Deus, o Evangelho, louvado seja Deus, caminhar, também as nossas lutas, também o nosso Deus vai cuidar, irmãos. Se nós imaginamos, louvado seja Deus, mas pastor Ricardo, quer dizer que eu vou perder meu trabalho? Prenda, se chegar o tempo, se esse Deus é assim, só quero dentro da minha casa, fazendo o Evangelho, se esqueça de trabalho. Porque naquele momento, homem nenhum vai sustentar você, é o próprio Deus que vai sustentar. Pastor, eu não acredito. Eu acredito e já vejo pessoas assim. Pastor, não tem possibilidade não, não viver só no Evangelho não. Prenda. Ei, lembra-te, aonde estavas tu quando foi formar os céus e a terra? Aonde eu e você? Nem era nem gerado, nem imaginava ainda ser gerado nessa geração. Mas Deus já sabia, louvado seja Deus, nessa geração, que o teu nome ia ser soprado. Louvado seja Deus, para que isso aconteça. O bom trabalhador faz o quê? Quando vê uma luz assim, ei, vou arregaçar o quê? As mangas. Vamos concluir, louvado seja Deus, a obra do Senhor. Está tudo bagunçado, vamos limpar, vamos fazer, louvado seja Deus. Assim também, louvado seja Deus, Deus está soprando, louvado, lugares para nós ajudarmos, também ser cooperadores daquele lugar. Você pensa quando você chega a uma congregação, louvado, no outro ministério que está começando, você pensa que não tem um avivamento dentro do coração do pastor, do evangelista, do irmão, da irmãzinha? Abre,
essa chama. Porque nós estamos naquele momento ajudando, sendo cooperadores no momento a qual o irmão está precisando. Porque aconteceu comigo. E muitas vezes acontece com nós, irmãos. Você vê muito bem, eu não ia tocar e passar para mim, já passou. Ano passado, não, quer saber, é o de hoje. É desse momento em diante. Se eu não era feliz, não fui feliz, eu não vou contar mais do que eu passei. Porque o meu Deus disse: ei, não conta mais não. Não conta mais o que tu passou. Conta que tu vai agora louvar a Deus. Eu vou te entregar momentos bons. Tu sofreu, tu foi louvar a Deus, mas no momento que tu cai na tua mente, tu sofre. E aí você muitas vezes se torna derrotado. Do que? Do passado. Mas Deus não quer ouvir passado, quer ouvir agora você no momento fazendo. E isso, louvado a Deus, Paulo está instruindo, nós temos cooperadores. Você vê muito bem que quando Paulo ia visitar os irmãos, ele se alegrava. Porque, louvado a Deus, aonde Paulo, louvado a Deus, era destruidor, Paulo estava renovando. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós derrotamos nossas coisas com nossas próprias mãos. Aí quando vamos revermos, aí dizemos assim muitas vezes: não, o inimigo acabou, fez. Não é assim não é assim. Irmãos, eu te digo em nome de Jesus Cristo, ainda tem pessoas esse ano aqui, não estou acreditando. Eu vou dizer para pessoas aqui desse ministério, pastor Ricardo, desse ministério, ainda vai ter oportunidade ainda. Presta atenção que eu estou falando, viu? Aí quando acontecer, ainda vai assim: pastor Ricardo, aconteceu. Não aconteceu não, porque Deus mandou falar. Porque antes de louvar-se a Deus, a pessoa tem que ouvir a voz de Deus. Ainda tem pessoa louvada desse ministério aqui que vai sentar no meio de autoridades aqui do Ceará. Sentar ao lado e você vai ter voz. Olha o que eu estou falando. Você vai ter voz no meio deles. Louvado seja Deus. Mas pastor Ricardo, não tem condição não tem para você. Se você não exercitar a tua fé, se você não crer. O problema é mesmo que nós não cremos, louvado seja Deus. É muito falatório, pastor Ricardo, é muito falatório, é muitas palavras de fato que são bonitas. Mas ainda, meu filho, vou dizer uma coisa para você. O Jesus que eu conheço desde criança, ele disse uma palavra. Ele disse uma palavra, louvado seja Deus. Ele não obriga. Ele disse somente: se creres. Se creres, verás a glória de Deus. O crer muitas vezes está morto dentro de nós, mas Deus quer ressuscitar. Mas pastor, louvado seja Deus, não está acontecendo nada. Agora louvado seja Deus, o que foi falado aqui no altar, e que nós falamos semana passada no Figuração. Ora por tu também, consagra por tu também, canta também, louvado seja Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo só pelos outros, esquecendo de nós. Obrigado, Espírito Santo. Agora, muitas vezes, presta atenção aqui, ó. Muitas vezes nós queremos amarrar o cadastro do sapato dos outros e andamos com o nosso desamarrado. Glória a Deus! Muitas vezes acontece isso na nossa caminhada. Queremos amarrar. É tanto que sapato não tem mais, não sei se tem ainda. É cadastro, né? Tem os que tem ainda, né? Mas antigamente, né? Muitas vezes eu ia pro culto, o pai amarrava os cadastros, o pai tudo errado. Quando eu olhava, pai, tá tudo errado. Eu cansei de subir em cima da tribuna, louvado a Deus, amarrar os cadastros do pai, estava errado. Irmãos, muitas vezes nós somos tão preocupados, louvado seja Deus, irmãos. Nós temos que tirar um momento, louvado seja Deus, para nós consagrarmos nós mesmos. Porque
Muitas vezes, louvado seja Deus, o altar de Deus não é o meu irmão de lado, é você mesmo. O altar de Deus, louvado seja Deus, eu não posso, louvado seja Deus, usar o altar do Espírito, porque Deus só fez somente para ele, a túnica é dele. O altar que vai visitar ele, louvado seja Deus, é o Espírito Santo. Ele está ali, louvado seja Deus, com o altar dele. Eu também tenho que organizar o meu altar. O problema é que muitas vezes nós queremos, louvado, não organizar. Muitas vezes, louvado seja Deus, se irmão, se eu for olhar para alguém, hoje é Santa Ceia, se eu fosse olhar aqui para alguém que não tem falha, para cá, tchau. Está entendendo? Está entendendo o que Deus quer falar? Está entendendo? Se eu for olhar, louvado seja Deus, para falhas dos meus irmãos, louvado seja Deus, entenda. Primeiro que vai, não, pastor Ricardo, eu estou triste. Hoje é Santa Ceia, meu louvado seja Deus, nós temos que usar sinceridade. E a pouco do altar, usa sinceridade. Não inventa, não maqueia, não manipula. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, Deus está abençoando cada vez mais esse ministério. Louvado seja Deus, por quê? Eu não invento. Eu vivo como eu vivo. Eu não posso, louvado seja Deus, transformar, dizer algo, louvado seja aquilo, louvado seja Deus, que eu não faço. Entenda e veja, irmão, louvado seja Deus. Se nós, louvado seja Deus, se nós não viver, louvado seja Deus, ninguém vive, louvado seja Deus, o que nós fazemos, não tem esse ser humano que faça. Não tem, irmão, não tem como, louvado seja Deus. Você vê muito bem, nós estamos no culto de Santa Ceia hoje. Louvado seja Deus, não tem isso, porque você vê muito bem, o nosso Jesus, louvado seja Deus, é um Pai maravilhoso. Se hoje, louvado, se tivesse alguém perfeito, Jesus Cristo não tinha vindo para salvar nenhum de nós, irmão. Porque aqui na terra, Deus já estava olhando, louvado seja Deus, para pessoas perfeitas. Mas o que chama atenção, louvado seja Deus, que Paulo, louvado seja Deus, veja bem, que era Paulo, irmão. Um homem que matava, crucificava pessoas que faziam o evangelho. Mas, automaticamente, não era para servir nada, ele não era para nem prestar a pregar o evangelho. Mas quem escolhe, quem faz é Deus. Deus consulta cada pessoa, louvado seja Deus. Por quê? Ele pode tirar a pior pessoa desse universo? Pode. Porque ele sabe o momento, a hora e o presente da pessoa. Tem pessoas, muitas vezes nós julgamos, louvado seja uma pessoa, louvado seja Deus, aquilo vai morrer assim, aquilo é um, louvado seja Deus, é um traficante, louvado seja Deus, aquilo é uma macumbeira que não presta para nada. Prenda. Você e eu não somos juiz, nós somos Deus não. Uma coisa que eu sempre, louvado seja Deus, quando eu vou orar assim, muitas vezes eu julgava assim, ao Espírito Santo, ei, quem és tu para julgar alguém? Porque quando é para transformar, eu transformo. Quando é para resgatar, eu resgato. Quando é para levantar, eu levanto. Aí vem aquela impedir. Sempre digo, como é que eu digo aqui, no final do culto? Agindo Deus, quem impedirá? Hã? Igreja sadia é aquela que levanta, não é aquela que mata. Igreja sadia, louvado seja Deus. Se vê uma pessoa que errou, louvado seja Deus, irmão, tu errou. Tu quer abrir o ombro? Não quero. Tudo bem? Amém? Eu saio. Aconteceu esses dias comigo. Teve pessoas do lado ano passado tentaram me derrubar de todo jeito. Eu não fui trocar pegadas não. Eu não era, eu louvado a Deus, não fiz como aquela mulher que estava do teto, peguei a pedra para lançar naquela mulher. Não. Sabe por quê? Quem estava do meu lado, olha para mim, era meu Jesus.
e olhou para mim assim: ei, fica calado. Estão falando, vai orar. Mas pastor Ricardo, ele não vai orar. Tu tem advogado. Advogado que é bom, primeiro ato que ele fala para o cliente: fique calado. Para quem falar a qual o meu advogado já sabe tudo? Para que eu ir combater que o meu general já sabe a estratégia da guerra? Agora eu te pergunto, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje é um dia especial. Louvado seja Deus. É um dia que eu estou contando nos dedos. Eu disse que Deus ia organizar muitas coisas nesse ministério. E eu pedi a Ele, louvado seja Deus, está caminhando, mas do jeito dele. Agora eu vou atropelar, eu vou chegar para a pessoa machucar, matar. Não. Imagina, irmão. Imagina em nome de Jesus Cristo. Se algo acontecesse na tua vida, improvada, algo, louvasse a Deus, que você caísse. Primeiro ato, você pediu o que a Deus? Misericórdia. Agora, se tem alguém caído da misericórdia, agora, quem é eu e você para jogar pedra? No caído. Aquela mulher estava ali caída no chão. Ali era a última coisa, porque naquele tempo a mulher era desfacelada. Além de ser planejada, louvasse a Deus, mandava ela cortar nela e jogava para os animais. Ali, louvasse a Deus, entenda. Aí, pastor, em casa está orando para a pessoa que saiu da igreja. Eu estou. Mas, pastor, em casa se lhe machucaram, lhe defamaram. Fizeram pior que o meu Jesus. Jesus resgatou Pedro, negou, foi cara de pau e foi ainda, louvado seja Deus, usado por Deus, louvado nessa geração, louvado seja Deus, até a sombra dele, curado. Por quê? Porque entrou dentro dele misericórdia com os outros. Quer poder, quer crescer no Evangelho, faz o que Jesus nos ensina, e qual Paulo está explicando para mim e para você: seja imitador dele. Glória a Deus. É difícil para quem não tem coração duro. Quer ser xerife, quer ser delegado e não quer ceder perdão, mas quer perdão. Os fariseus eram assim, os escribas eram assim. E isso quer ser uma igreja sadia, uma igreja abençoada. Sejai-vos imitadores de Cristo. Mas não posso, mas tenta. Mas pastor, o problema é que você não tenta. Tem preguiça de tentar. Tem pessoa, louvado a Deus, quando vai atrás do emprego, diz assim. Aconteceu comigo uma vez. Eu fui atrás de um emprego na Fortaleza. Foi a ver. Aí levei um bocado de gente. Ei, mas vai, volta, mãe. O portão lá não quer ninguém. Vixe. Aí eu peguei a bicicleta, já saí com muita coragem. Aí na hora que eu fui pegar a bicicleta assim, o guidão virou para lá, veio assim. E eu várias vezes. Pode ser uma coisa? Eu vou lá. Eu vou na onda. A mamãe disse que eu não fosse na onda dos fariseus. Que eu não fosse na onda dos fariseus, eu se arrebentava todo. Eu vou lá.